E aí, galerinha, como é que vocês estão? Maravilha da natureza? Tudo jóia aí, tranquilo, sossegado? Espero que sim, fofinho. Espero que você esteja maravilha aí, sentadinho no seu reduto do seu estudo maravilhoso, rumo à universidade, com a graça de Deus, Ele há de querer. Hoje, galera, nós vamos dar continuidade no estudo do campo elétrico. A gente discutiu eu sempre falo semana, que burro. Na aula passada, a gente discutiu sobre o vetor campo elétrico, o conceito de campo elétrico. E nessa aula de hoje, a gente vai estudar uma maneira de representar o campo elétrico, tá? E também um campo elétrico especial, que é o campo elétrico uniforme. Então, bora lá. Como que a gente representa numa certa região o campo elétrico gerado por alguém, né? Seja uma carga putiforme, uma placa carregada eletricamente, uma junção, várias cargas putiformes, enfim. A gente representa, galera, pelo conceito de linhas de força. O que são essas linhas de força? Como eu já disse, é um modo de representar o campo elétrico em uma certa região do espaço. Campo elétrico gerado por alguém. Quais são as características, né? O que ela traz junto de característica? Primeira coisa aqui, ó. O vetor campo elétrico, lembra aquele vetorzinho que caracteriza a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico naquela região? Então, o vetor campo elétrico é sempre tangente a essa linha de força, tá? Do campo elétrico. Em cada ponto dessa linha, a gente vai ter um vetor que é tangente a essa linha, belezeira? O módulo desse vetor, o módulo do campo elétrico, está intimamente relacionado com a densidade das linhas de força, ou seja, quando as linhas são mais próximas, isso quer dizer que aquele campo é mais intenso. Quando as linhas são afastadas, isso quer dizer que aquele campo é menos intenso. Ok? Então as linhas de força, elas traduzem, elas nos dão uma ideia da intensidade do campo naquela região, belezeira? Então vamos supor três linhas aqui, ó, representando o campo elétrico em uma certa região. Como eu disse aqui, ó, nessa região onde as linhas são mais próximas, a intensidade é maior. Nessa região onde as linhas são mais afastadas, a intensidade é menor. Então, se nós fôssemos representar um primeiro vetor aqui num ponto chamado de A, nós teríamos alguma coisa assim, tangente à linha, no sentido dessa linha e com essa intensidade. Num outro ponto B, tangente a essa linha, com essa intensidade no sentido da linha. Num outro ponto C, tangente a essa linha, no sentido dessa linha e com essa intensidade. Por que eu falei intensidades diferentes? Ora, como eu comentei há pouco, a intensidade do campo elétrico é maior onde as linhas são mais próximas, onde a densidade das linhas de força é maior. Então veja que a intensidade do A é maior que a do B, que é maior que a do C, justamente por conta dessa representação das linhas. Então lembrando, as linhas de força são linhas que representam o campo elétrico gerado por alguém. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo elétrico naquela região. E o vetor campo elétrico, que caracteriza ponto a ponto essa região, ele é tangente a essa linha. Fechou? Anota aí e bora. E agora a gente vai falar de um campo elétrico especial, que é o campo elétrico uniforme. O próprio nome já nos dá uma sugestão, né? Alguma coisa que é uniforme, alguma coisa que tem igual. Então veja só, galera, no campo elétrico uniforme, as linhas de força são retas, paralelas e igualmente espaçadas. O que deve nos levar a concluir isso, galera? Olha só, se você tem aqui uma placa positivamente carregada e uma placa negativamente carregada, na região central aqui dessa linha, a gente tem as linhas, dessa região, a gente tem as linhas igualmente espaçadas, indicando que o vetor campo elétrico em qualquer ponto dessa região tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Essa é a característica do vetor do campo elétrico uniforme, belezeira? Então tem o efeito de borda, que não nos interessa. Nós vimos na aula passada que o campo elétrico é no sentido de afastamento do positivo e aproximação do negativo, então é justamente por isso que as linhas têm esse sentido aqui, beleza? E aqui a gente tem uma outra representação mostrando duas partículas,
um elétron e um próton se movimentando na região de campo. Agora vem a pergunta, Ganso, por que cada um vai para um lado, né? Ora, nós vimos, amiguinho, lá nas aulas passadas que uma carga elétrica numa região onde tem um campo elétrico que é sujeito a uma força elétrica. Essa força tem o mesmo sentido do campo se a carga for positiva e tem sentido oposto se a carga for negativa. Então o elétron é puxado para lá e o próton é para lá. Mas, Ganso, o elétron e o próton têm a mesma carga. Por que que o elétron desvia mais fortemente do que o próton? Pensa comigo, galera. O próton tem uma massa quase 2.000 vezes maior do que a do elétron. Então, com uma maior massa, maior inércia, mais difícil é de você tirar daquele movimento que o corpo se encontra. Então, o fato do próton ser mais maçudo, ter uma massa maior do que a do elétron, faz com que o desvio dele seja menos acentuado. Mas aqui dá para perceber, nessa região espacial aqui, que as linhas saem do positivo, chegam no negativo e são igualmente espaçadas. Beleza, galera? Indicando um campo elétrico uniforme. Aqui, ó, tem algumas representações das linhas de força de um campo elétrico. Aqui, de uma carga pontiforme, não se sabe se a carga é positiva ou negativa, mas tudo nos sugere que é no sentido de afastamento de aproximação. Aqui eu tenho duas cargas de sinais opostos, só que de mesmo módulo. Então veja que as linhas é como se saíssem das positivas e chegassem nas negativas, ou saísse da positiva e chegasse nas negativas, a gente não sabe muito bem que sinal que é aqui. Aqui o campo elétrico uniforme, olha que bonito, olha que fofo aqui o campo elétrico uniforme, indicando justamente o paralelismo das linhas, né, de força. E aqui a gente tem duas cargas de mesmo sinal, só que essa daqui com um módulo maior do que essa. Não sabemos também se é positiva ou negativa. Se fosse positiva, as linhas estariam saindo dessa carga. Se fosse negativa, as linhas estariam chegando nessa carga aqui. E lembre-se, essas linhas nunca se cruzam. Por quê? Porque o vetor campo elétrico, lá em cada ponto, ele é o vetor resultante. Então não tem como ser duas linhas cruzando e dois vetores resultantes. A gente tem um vetor resultante e ponto final. Belezeira? Então tá aí a aula sobre linhas de campo, linhas de força de um campo elétrico e o campo elétrico uniforme. Maravilha? Então fica ligado, até a próxima aí. Quer exercícios? Tem a dica aí no fim da parada e vamos nessa que é bom a beça. Grande abraço e tudo de bom!